Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no 6º Fórum do STEM Brasil. É uma honra eu estar conversando com os professores que fazem parte desse trabalho, com os pesquisadores, com todos aqueles que são educação. Eu sou Ana Maria Ramos Sanches Varela, sou pós-doutora na área de educação, base interdisciplinaridade. Sou líder e fundadora do Centro Brasileiro de Gentilezas e do Movimento de Transformação na Sociedade. Convido vocês a fazerem parte de todo esse trabalho. Então, vamos iniciar? Eu apresento para vocês, rapidamente, este projeto que foi selecionado para fazer parte do STEM, que é Gentilezas em Cartas, fase 1. Esse trabalho parte do trabalho anteriormente à pandemia, numa sociedade em que nós estamos vivendo bastante questão da fake news, falta de respeito, falta de contatos humanos mais afinados, com mais responsabilidade, que as pessoas possam se doar melhor, fazer dos nossos momentos mais importantes no convívio, e parece mesmo que estávamos aguardando um momento tão importante quanto esse para voltarmos aos laços familiares. Então, as amizades vão retomar, não é, na medida que possível, de uma outra maneira. Mas até então, nós estávamos questionando esse movimento que a sociedade trazia, de uma série de falta de condições sociais para tornar o nosso grupo um grupo melhor. E com isso nós começamos a questionar na sala de aula como os estudantes dessa geração tecnológica podem ser educados e como que eles podem ser desenvolvidos, né, dentro de uma disciplina como a minha, de comunicação e linguagem e comunicação, a criar vínculos consigo e com o outro, desenvolver ações solidárias, criar caminhos para que haja um processo melhor de comunicação e, acima de tudo, um resgate ao processo de gentileza. Palavras gentis, ações gentis, contatos gentis e todos os valores que envolvem a nossa sociedade, seja solidariedade, generosidade, compartilhamentos, reconhecimentos, desafios todos que nos envolvem, fazem parte desse processo de gentilezas. As palavras diárias no convívio familiar e entre os grupos. E nós começamos a questionar isso. Pensamos, então, em desenvolver um projeto interdisciplinar que sempre parte de um locus, de uma expressão, de uma ideia muito bem elaborada e, levado aos estudantes, pudemos desenvolver, criar atitudes e esquemas narrativos para poder desenvolver melhor todo esse potencial de um projeto, como se diz, realmente interdisciplinar, com várias áreas do conhecimento envolvidas, mas principalmente criado entre educador e educando. Não há um eixo único nessa construção. Então, os objetivos maiores desse projeto foram incentivar ações de gentilezas, explorar o desenvolvimento da linguagem escrita, que é o objetivo da disciplina, e, acima de tudo, nesse eixo comunicativo, entender o processo de fala, de escrita do emissor e captar a relação do receptor. Nós tivemos o trabalho foi desenvolvido no curso de Direito, com os primeiros e segundos semestres, são alunos bastante receptivos, na Universidade Paulista de São Paulo, e durante as aulas de linguagem e comunicação, para que nós pudéssemos repensar essa sociedade que exigia até antes da pandemia movimentos constantes, incentivando práticas transformadoras, e nós vimos agora como isso está acontecendo, mas é importante, fazendo esse paralelo,
porque o objetivo era tentarmos sempre desenvolver, contribuir, auxiliar esse desenvolvimento intelectual dos estudantes, para que fortalecessem não os aspectos apenas educativos, mas que eles permitissem também viver um novo momento de identificação com o que cada um tinha de melhor dentro de si, para tornar o mundo mais gentil. Então, eu posso dizer a vocês que as aulas de linguagem e comunicação, ela proporcionou diferentes projetos para que os alunos pudessem explorar sua criatividade e retomassem um papel de protagonistas, tornando-se autor e atores da sua própria construção. Esse que é o objetivo da interdisciplinaridade, que cada um possa exercitar sua própria condição de autoconhecimento, de autorrevelação e entrar em contato consigo mesmo para que consiga entrar em contato com o outro. E nesse desenvolvimento de conhecimentos gerais, as pessoas possam se constituir como seres humanos em desenvolvimento perfeito e construtivo. Portanto, o resultado tem sido muito positivo. Os estudantes sempre param para rever esse tempo gasto nos contatos digitais, às vezes sem noção de um conteúdo adequado, para ouvir aquele que está ao seu lado ou para constituir-se com esse alguém que está ao seu lado. Os depoimentos de quem recebe essas cartas são essencialmente emocionantes. Então, o objetivo de construir uma carta, escolhendo a relação de para quem eu quero enviar essa carta, mas o mais importante é que essa carta tenha a devolutiva também de quem recebeu. Então, o início é encontrar, né, o estudante com a vontade de querer escrever, de querer ter contato com o outro. Então, incentivando esse estudante a explorar sua própria criatividade, ele desenvolve a sua escrita, ele revê seus valores e ele escreve cartas com palavras gentis. Então, essa expressão de sentimentos são toques de simplicidade, de carinho, e quando ele entrega essa carta a alguém, é um exercício de transformação, tanto da parte dele quanto para a parte do outro, porque ele, ao escolher para quem entregar, ele está se doando àquele a quem ele escolheu. Portanto, ele se revela, ele perdoa, ele pede perdão, ele exige respeito, ele aceita o outro na sua determinação. Então, realmente, é uma questão da valorização do que é ser gentil nesta sociedade quando nós convivemos em grupo. Podemos dizer também, nas considerações finais desta fase 1 do Gentilezas em Cartas, que a sociedade, antes pandemia, já exigia movimentos constantes. Os educadores sempre foram e espero que sejam os maiores incentivadores das práticas que podem modificar o mundo. E esse projeto Gentilezas em Cartas, ele contribuiu para o desenvolvimento intelectual dos estudantes com os quais eu tive contato. E ele fortaleceu não apenas os aspectos educativos, ele permitiu uma vivência interna do reconhecimento e identificação do que cada um pode fazer para melhorar o mundo em que vive, o mundo em que ele está, que é o seu próprio mundo, e também auxiliar a tornar o mundo mais gentil. Então, esse é um trabalho voltado para a interdisciplinaridade dentro de projetos que possam constituir o ser humano como alguém que quer fazer desta sociedade uma sociedade mais equilibrada e mais gentil. Dentre todos os depoimentos que nós recebemos, eu escolhi um deles para que eu pudesse trazer para vocês hoje, porque são muitos,
mas essa relação pai e filho, mãe e filho, é muito, muito forte. E nós estamos vendo isso neste momento, onde as pessoas precisam encarar os seus familiares vivendo trancados dentro de uma sociedade familiar. E essa carta foi emitida por uma mãe que, ao receber a carta do filho, né, depois de umas relações bastante desgastadas, dela não aceitar o filho na condição em que ele está, no que ele deseja ser. Então, ele volta a escrever essa mãe, que o aceite, que o perdoe, que volte a conversar com ele, que aceite as definições de como ele quer encaminhar sua própria vida. E essa mãe, então, que sentia muita falta desse filho, pôde compreender com as palavras que ele emitiu o que ele realmente desejava e como ela podia retomar essa relação amorosa, construtiva e de uma afinidade familiar importante. Então, como essa mãe que me escreveu, ela fez questão que essa carta chegasse até mim, nós tivemos outros depoimentos que realmente servem para o nosso trabalho, no nosso Centro de Gentilezas, como um trabalho único de pesquisa. Num próximo momento, quando nós tivermos mais tempo, poderemos conversar sobre isso. Se houver algum interessado em trabalhar nesse centro de pesquisas comigo, é só entrar em contato. Quero agradecer aos organizadores do Sexto Fórum STEM Brasil pela gentileza, pelo cuidado que teve no nosso contato, a todos os profissionais pesquisadores que estão participando deste fórum, aos estudantes que estiveram comigo e que continuam neste projeto, aos pesquisadores do Centro de Gentilezas e ao INTRA, que é o outro núcleo de estudos e pesquisas do qual eu faço parte. E agradeço à Universidade Paulista. Muito obrigada a todos e que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Obrigada.